A maior batalha que o ser humano enfrenta não acontece do lado de fora, mas dentro da mente. É ali, no silêncio dos pensamentos, que travamos guerras que ninguém vê. Enquanto o corpo pode aparentar calma, enquanto o rosto pode mostrar um sorriso, por dentro o pensamento pode estar agitado, confuso, cheio de incertezas e medos. A mente é o lugar onde o inimigo mais gosta de plantar mentiras, dúvidas e distorções. Porque sabe que, se controlar a mente, controlará também as decisões, os sentimentos e o próprio destino de uma pessoa. Deus nos criou com a capacidade de pensar, refletir, planejar. Mas o pecado, as dores da vida e os ataques espirituais poluíram esse campo tão precioso. Por isso muitas vezes nos pegamos alimentando pensamentos de fracasso, rejeição, abandono, incapacidade, medo do futuro. São vozes que ecoam em nossa cabeça, dizendo que nada vai dar certo, que Deus nos esqueceu, que somos um erro, que nunca seremos felizes de verdade. E o pior é que, quando esses pensamentos não são combatidos, eles crescem, criam raízes e começam a nos dominar. A mente confusa gera um coração ansioso. Gera decisões precipitadas, relacionamentos tóxicos, escolhas erradas. Uma pessoa que não governa seus pensamentos não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Ela fica dividida, insegura, perdida entre tantas possibilidades e caminhos. E o inimigo se aproveita disso para aprisionar ainda mais, para manter a alma paralisada, sem forças para avançar. Por isso a palavra diz que nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Porque a mente é o lugar onde começa tudo, a fé ou a dúvida, a esperança ou o desespero, a confiança ou o medo. A mente é o campo de batalha invisível onde Deus quer reinar. Mas, para isso, precisamos entregar nossos pensamentos a Ele, permitir que sua luz dissipe as trevas, que sua voz silencie as vozes estranhas, que sua verdade destrua as mentiras que o mundo e o inimigo plantaram em nós. Você pode estar enfrentando essa guerra agora. Pode estar cansado de lutar contra pensamentos que insistem em te derrubar, em te fazer parar. Mas Deus te trouxe aqui para lembrar, essa batalha não é sua. Ele quer tomar o controle da sua mente. Quer te dar paz onde hoje há confusão. Quer te dar direção onde hoje há dúvida. Quer te mostrar que há saída, sim, e que a vitória começa no lugar onde você menos imagina, nos seus pensamentos. Uma mente confusa não é apenas um lugar de dúvida passageira, mas pode se tornar uma verdadeira prisão invisível. E essa é uma das estratégias mais perigosas do inimigo, prender a pessoa dentro dos próprios pensamentos. Ninguém vê. Ninguém percebe. Por fora tudo parece normal. A vida segue, o trabalho continua, as conversas acontecem. Mas por dentro existe um cativeiro. Uma alma encarcerada em incertezas, em angústias, em perguntas sem resposta. A mente confusa paralisa sonhos. Faz você desistir antes de tentar. Te convence de que não vale a pena, de que você não é capaz, de que Deus não vai fazer nada por você. E quanto mais você pensa nisso, mais forte essa prisão se torna. Você já percebeu como um pensamento negativo gera outro, e assim uma cadeia inteira de mentiras se forma na sua cabeça? De repente, você não consegue mais ver saída. Não consegue acreditar no amanhã. Não consegue enxergar a mão de Deus agindo. O perigo é que essa prisão é silenciosa. Ninguém ao seu redor percebe o que está acontecendo dentro de você. Nem mesmo você consegue, às vezes, dar nome ao que sente. É um cansaço mental, uma sobrecarga emocional, um peso no coração que te impede de sonhar de novo, de confiar de novo. E o inimigo sabe que, quando domina a mente, o corpo e a alma seguem o mesmo caminho. Ele não precisa destruir sua vida inteira, basta confundir seus pensamentos. Mas Deus não te chamou para viver prisioneiro dessa confusão. Ele te chamou para ser livre. Para ter uma mente sã, cheia de paz, de esperança, de clareza. Porque quando você pensa como Deus pensa, você age como Deus age. Quando você vê como Deus vê, você não se deixa enganar pelas circunstâncias. Quando sua mente está cheia da palavra, não sobra espaço para dúvida nem para mentira. Por isso é tão perigoso deixar a mente se tornar um depósito de incertezas e pensamentos doentios. Isso rouba sua energia, sua alegria, sua visão de futuro. Mas hoje Deus quer te lembrar que Ele tem poder para abrir essa prisão invisível. Para te libertar dessa cadeia de confusão mental. Para trazer luz onde só há escuridão. Ele não quer ver você escravo de pensamentos destrutivos. Ele quer transformar sua mente no lugar onde a vitória começa. Muitos não percebem, mas a confusão mental nem sempre tem origem natural. Às vezes, o que você pensa ser apenas preocupação ou dúvida é, na verdade,
uma influência espiritual tentando roubar sua paz. A Bíblia nos alerta que existe um inimigo real, invisível, que sussurra mentiras em nossa mente. Ele não aparece de forma escandalosa. Ele fala com sutileza. Ele coloca pensamentos de medo, insegurança, rejeição, fracasso. E se você não discernir essa voz, acaba achando que tudo isso vem de você mesmo. Mas não vem. A confusão é uma das armas mais antigas do diabo. Desde o Éden, ele usou a dúvida para desestabilizar a mente de Eva. Será que Deus disse mesmo isso? E até hoje ele faz a mesma coisa, semeia perguntas que afastam o coração de Deus. Será que Deus se importa com você? Será que essa promessa vai se cumprir? Será que você é mesmo amado? Essas vozes não vêm do céu. Vêm do inferno. São tentativas do inimigo de paralisar sua fé e te fazer perder o rumo. Quando você alimenta esses pensamentos sem perceber sua origem, a alma adoece. A mente se torna pesada, nublada, incapaz de enxergar a verdade de Deus. Você começa a crer mais nas mentiras do inimigo do que nas promessas do Senhor. Começa a enxergar a vida de forma distorcida. O problema parece maior. A solução parece impossível. O futuro parece sem esperança. E tudo isso porque o inimigo encontrou brechas na sua mente. Mas Deus não deixa seus filhos enganados. Ele envia o Espírito Santo para revelar a verdade e desfazer as obras do diabo. O Espírito Santo te mostra o que é mentira e o que é promessa. Ele te lembra das palavras de Deus quando as mentiras tentam dominar. Ele ilumina a sua mente, traz clareza, discernimento, paz. Porque onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Liberdade até nos pensamentos. Por isso, quando você se sentir confuso, inquieto, sem direção, pare e ore. Peça a Deus para revelar a origem desses pensamentos. Peça discernimento espiritual. Muitas vezes o que você acha que é simples ansiedade é, na verdade, uma seta espiritual contra sua mente. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda cadeia de confusão, toda seta de dúvida, toda mentira sussurrada pelo inimigo. Deus quer te ensinar a diferenciar as vozes. Quer que você saiba reconhecer quando é Ele falando e quando é o inimigo tentando te enganar. Porque um filho maduro espiritualmente não é levado por qualquer pensamento. Ele discerne. Ele examina. Ele escolhe crer na verdade e rejeitar a mentira. E essa verdade é o que liberta a mente e prepara o coração para viver o propósito de Deus. Quando a mente está mergulhada em confusão, tudo parece embaçado, sem sentido, desconectado. As decisões se tornam difíceis, o futuro parece ameaçador, e até mesmo as promessas de Deus parecem distantes demais para acreditar. Esse é o efeito da escuridão mental. Ela rouba a visão da alma, cega os olhos do entendimento e bloqueia a capacidade de enxergar a saída. E quanto mais a pessoa tenta, pelas próprias forças, organizar os pensamentos, mais frustrada ela fica. Porque existe um tipo de confusão que nenhuma lógica humana consegue desfazer. Só a luz de Deus é capaz de atravessar essa escuridão. Deus se apresenta nas Escrituras como luz para os que andam em trevas. Ele é quem ilumina os olhos do coração e dissipa toda a neblina espiritual. Quando ele fala, a confusão perde força. Quando ele se manifesta, o medo se dissolve. Quando a presença dele invade a mente, o caos se transforma em ordem. É como entrar num quarto escuro, e de repente, alguém acender uma lâmpada poderosa. Tudo que antes era dúvida se torna claro. Tudo que parecia sem saída revela seu verdadeiro sentido. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que a mente estava perturbada, inquieta, sem descanso. Pensamentos acelerados, preocupações sem fim, incerteza sufocando a alma. E bastou uma palavra de Deus, uma oração sincera, uma mensagem pregada no momento certo, um versículo lido no meio do desespero, para a luz dele entrar e dissipar toda a confusão. A voz de Deus tem esse poder. Ela alinha o pensamento, corrige a visão, aponta o caminho. É por isso que confiar em Deus é tão importante quando a mente se perde. Porque Ele não é Deus de confusão, mas de paz. Ele não deixa seus filhos andarem às cegas. Ele ilumina o caminho, mesmo quando tudo à volta parece escuro. E essa luz não depende das circunstâncias externas, mas da presença dele dentro de você. Mesmo que o mundo inteiro esteja em crise, sua mente pode estar em paz se Deus estiver governando seus pensamentos. Mas essa luz só invade a mente de quem permite. É preciso abrir espaço, deixar Deus entrar, renunciar à tentativa de controlar tudo sozinho. A luz de Deus não força a passagem. Ela espera ser convidada. Quando você reconhece que precisa dele,
que seus pensamentos sem ele são frágeis e enganosos, então ele vem com sua luz e transforma a confusão em direção segura. Essa é a promessa do Senhor, ele não vai te deixar perdido nos próprios pensamentos. Ele não vai te abandonar na escuridão da dúvida. Ele quer ser a lâmpada para os teus pés, a luz para o teu caminho. E onde Deus ilumina, a confusão não pode mais dominar. Discernir a voz de Deus em meio ao barulho da mente é uma das maiores necessidades espirituais de quem busca clareza interior. Deus fala de forma simples, direta e cheia de paz. A voz dele não gera confusão nem medo, não traz peso nem culpa, não alimenta a ansiedade. Ao contrário, quando Deus fala, mesmo que seja para corrigir ou confrontar, o coração sente segurança. Sente que existe direção. Sente que existe uma saída, uma esperança além da situação atual. Já a voz da dúvida age diferente. Ela desestabiliza. Ela questiona o amor de Deus. Ela sussurra que você não é capaz, que Deus te esqueceu, que suas orações são em vão. Essa voz nunca traz paz. Pelo contrário, ela alimenta o medo do futuro, a sensação de que algo ruim vai acontecer, a impressão de que Deus não está ouvindo nem agindo. Ela torna tudo pesado, cansativo, sufocante. E quanto mais você dá ouvidos a ela, mais confuso você se sente. A diferença entre essas vozes está no fruto que elas produzem. A voz de Deus gera confiança, esperança, descanso. Mesmo quando ele fala sobre provações ou tempos difíceis, sua voz traz junto a certeza de que ele está no controle. Já a voz da dúvida rouba o ânimo, corta a força, obscurece a visão. Deus aponta o caminho, a dúvida deixa você parado. Deus fortalece, a dúvida enfraquece. Deus te chama para frente, a dúvida te prende no medo do passado ou no desespero do presente. Por isso é fundamental treinar o coração para reconhecer a voz do Senhor. Isso não acontece da noite para o dia. É fruto de relacionamento, de oração, de meditação na palavra. Quem conhece a voz de Deus sabe quando outra voz tenta imitá-la. Jesus disse que suas ovelhas conhecem a sua voz e não seguem a voz de estranhos. Essa sensibilidade é uma proteção contra a confusão mental. Porque mesmo quando tudo ao redor parece incerto, a voz de Deus continua a mesma, doce, firme, cheia de verdade. Se você hoje está em dúvida sobre algo, se a mente está em guerra tentando decidir entre caminhos, pare e pergunte: o que essa voz está gerando em mim? Paz ou medo? Coragem ou desânimo? Clareza ou confusão? A resposta vai te mostrar de onde vem essa voz. Deus não quer que você seja refém da dúvida. Ele quer que você aprenda a discernir sua voz em meio ao ruído. Porque só a voz dele pode guiar sua mente para a verdadeira liberdade. Deus não deseja apenas aliviar sua mente por um momento ou te dar um simples conselho para que você resolva tudo sozinho. O que ele quer é uma rendição total. Um abrir de mãos, um coração disposto a dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer com meus pensamentos, toma o controle da minha mente. Porque enquanto tentamos resolver tudo com nossa força e entendimento, a confusão permanece. Mas quando entregamos a mente por completo a Deus, algo sobrenatural acontece. Ele começa a renovar nossa forma de pensar. A Bíblia fala sobre essa transformação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos que não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. Essa renovação é obra do Espírito Santo. Não é só um novo pensamento positivo. É uma nova maneira de ver a vida, ver a si mesmo, ver as situações à luz da verdade divina. Deus muda o filtro pelo qual você interpreta a realidade. Onde antes você via fracasso, agora vê aprendizado. Onde antes havia medo, agora há coragem. Onde antes tudo parecia sem sentido, agora há propósito. Mas essa renovação exige rendição. Não dá para manter velhos pensamentos e receber os novos de Deus ao mesmo tempo. É preciso abrir mão do controle. Reconhecer que sua lógica falhou, que seus conselhos internos não resolveram, que a sabedoria humana não deu conta do peso dos problemas. É quando você se esvazia que Deus começa a preencher. E o que ele derrama é sabedoria do alto, pensamentos de paz, promessas de esperança, visão de futuro. Essa rendição também exige humildade. Admitir que, mesmo com toda a experiência, com todo o conhecimento, com toda a inteligência, sua mente pode falhar. E que só Deus vê tudo com perfeição. Quando você aceita isso, sua alma descansa. Porque já não depende da sua própria capacidade de entender tudo. Depende da direção de um Deus que nunca erra. E esse descanso abre espaço para a verdadeira renovação. A mente renovada por Deus enxerga o impossível como oportunidade. Vê o deserto como lugar de encontro com o Senhor.
Percebe o silêncio como tempo de preparação e não como abandono. Quando ele renova seus pensamentos, até a dor ganha sentido. Até as perdas se tornam sementes de algo maior. Nada é em vão. Nada é sem propósito. Esse é o convite de Deus hoje. Renda seus pensamentos. Entregue sua mente confusa. Pare de lutar sozinho para entender o que só Ele pode revelar. Porque na rendição começa a transformação. E com a mente renovada, você será capaz de viver o plano completo que Deus sonhou para a sua vida. A paz de Deus não é um simples sentimento de bem-estar. Não é aquele alívio momentâneo que o mundo oferece, como uma distração temporária ou uma fuga dos problemas. A paz de Deus é uma força poderosa, real, ativa. É uma arma que protege o coração e a mente do caos interior. Quando essa paz governa sua alma, as tempestades de pensamento perdem força, o medo enfraquece, a ansiedade diminui. Mesmo que as circunstâncias externas continuem difíceis, por dentro você permanece firme. Essa paz não depende das respostas que você recebe. Ela vem antes da solução, antes do livramento, antes do milagre. Ela é fruto da presença de Deus. É como um escudo invisível que envolve sua mente e impede que o desespero domine. Paulo escreveu aos Filipenses que a paz de Deus guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não deixa espaço para o inimigo semear confusão. Ela ocupa tudo, enche os pensamentos, acalma as emoções, traz clareza. Quantas vezes você já orou pedindo uma resposta imediata, mas o que Deus te deu foi paz? E talvez você achou que não era suficiente, que precisava de uma direção mais clara, de uma solução visível. Mas a paz dele já era a resposta. Porque quando o coração se acalma na presença do Pai, as decisões se tornam mais fáceis, as escolhas mais seguras, o futuro menos assustador. A paz de Deus abre os olhos da alma para enxergar o que o desespero não deixa ver. Essa paz é uma arma porque desarma o medo. Destrói o poder da dúvida. Corta a raiz da preocupação excessiva. Quando o Espírito Santo derrama paz sobre você, até o barulho da mente diminui. Pensamentos acelerados param. Ideias sombrias perdem força. Vozes contrárias se calam. E no silêncio da alma, você começa a ouvir a voz suave de Deus dizendo: estou no controle. Confie em mim. Mas essa paz não vem automaticamente. Ela é acessada pela fé, pela entrega, pela confiança real de que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando você não entende nada. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, a paz invade. E essa paz se torna sua maior defesa no dia da aflição mental. Por isso, nunca subestime o poder da paz de Deus. Ela é uma das maiores armas espirituais contra a confusão da mente. Quem tem essa paz, mesmo cercado por problemas, permanece inteiro. Mesmo no meio da dor, continua esperançoso. Mesmo sem respostas imediatas, segue crendo. Porque a paz de Deus guarda o coração até que o propósito se cumpra. Sua mente é como um jardim. O que você permite crescer ali define a paisagem da sua alma. Pensamentos bons são sementes de paz, alegria, esperança. Pensamentos ruins são ervas daninhas que sufocam, envenenam, destroem. Por isso Deus nos alerta tantas vezes na Bíblia: é preciso vigiar o que entra na mente, cuidar do que alimenta seus pensamentos. Nem toda ideia merece espaço. Nem toda voz interna merece crédito. Nem todo raciocínio que parece lógico vem de Deus. Alguns pensamentos, mesmo disfarçados de preocupação ou prudência, nascem do medo, da dúvida, da mentira. Filtrar os pensamentos é um ato de autoridade espiritual. Você não é obrigado a aceitar tudo que a mente sugere. Você pode recusar pensamentos que te derrubam, rejeitar memórias que te ferem, dizer não para ideias que te afastam da verdade. Isso é parte da guerra espiritual diária. O inimigo não precisa tocar em você fisicamente para te paralisar, basta que ele consiga semear um pensamento errado, e se você não vigiar, essa semente cresce e vira confusão mental, tristeza profunda, ansiedade sem controle. A palavra de Deus é o filtro mais seguro para a mente. Tudo o que não se encaixa no que a Bíblia ensina deve ser descartado. Pensamentos que geram medo, culpa, desânimo, inferioridade, comparação, inveja, não vieram do Senhor. Ele não fala assim. Deus fala com palavras de vida, de esperança, de encorajamento. Mesmo quando corrige, ele aponta uma saída, um novo caminho, uma promessa de restauração. Por isso, qualquer ideia que só te derruba ou paralisa não pode encontrar abrigo na sua mente. É preciso também vigiar o que alimenta esses pensamentos. O que você ouve, o que você assiste, com quem você conversa, tudo isso influencia a construção da sua mentalidade.
Muitos vivem em confusão constante porque não cuidam da fonte dos seus pensamentos. Deixam que notícias negativas, músicas deprimentes, conselhos de pessoas sem Deus moldem sua visão de vida. E depois se perguntam por que perderam a paz. Filtrar pensamentos é um exercício diário, um hábito de quem decidiu proteger sua mente como um território sagrado onde só Deus tem voz de comando. E quanto mais você pratica isso, mais sensível fica para discernir a origem de cada pensamento. E mais forte você se torna contra a confusão mental. Porque uma mente vigiada é uma mente livre. E uma mente livre é um campo fértil para Deus plantar seus sonhos. Deus não quer que você seja prisioneiro de ideias falsas. Ele quer te ensinar a pensar como Ele pensa, a ver a vida com os olhos dele, a interpretar as situações com sabedoria do alto. E isso só acontece quando você decide filtrar tudo que entra na sua mente, com coragem para rejeitar o que não vem dele. A mente confusa não se organiza sozinha. Ela não se acalma apenas com descanso físico ou distração momentânea. O verdadeiro alinhamento mental acontece quando o Espírito Santo age por meio da oração e da palavra. É na presença de Deus que as vozes internas se calam. É quando você dobra o joelho em sinceridade e derrama o coração diante do Pai que os pensamentos começam a ser alinhados com o céu. A oração não é uma fuga da realidade. É um encontro com a verdade mais profunda. É na conversa com Deus que a mente confusa encontra direção. Na oração, você entrega os pesos invisíveis que ninguém vê. Você confessa os medos, as dúvidas, as culpas escondidas. E nesse derramar sincero, Deus começa a limpar, a curar, a organizar aquilo que estava fora do lugar. Muitas vezes a resposta dele não é imediata em forma de palavras, mas vem como um toque de paz no meio do caos mental. Vem como uma certeza quieta de que ele está no controle, mesmo sem explicar os detalhes. Mas não basta só orar. A palavra de Deus é o alimento que fortalece e transforma a mente. Sem Bíblia, a alma enfraquece. Sem Bíblia, os pensamentos ficam vulneráveis aos ataques do inimigo. A palavra é o padrão que revela o que é mentira e o que é verdade. É luz que ilumina os cantos escuros da mente, mostrando onde estão as raízes da confusão. Quanto mais você medita nas Escrituras, mais sua mente se renova. Mais os pensamentos antigos perdem força. Mais espaço Deus tem para plantar suas promessas. Oração e palavra trabalham juntas. Enquanto você ora, o Espírito te sensibiliza para ouvir a voz do Senhor. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com clareza, confirmando no coração aquilo que Ele quer transformar. É nesse ciclo constante de oração e palavra que a mente vai sendo liberta da confusão. Pensamentos desordenados são substituídos por pensamentos de paz. Ideias distorcidas são corrigidas pela verdade de Deus. A alma inquieta encontra repouso na certeza das promessas divinas. Por isso, se você sente sua mente carregada, barulhenta, sem rumo, volte para a prática simples e poderosa da oração sincera e da leitura diária da palavra. Não existe atalho. Não existe segredo oculto. A libertação da mente vem pelo relacionamento com Deus. Ele mesmo prometeu guardar em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. E essa firmeza se constrói todo dia, no secreto, na intimidade com o Senhor. Deus não quer apenas aliviar sua confusão mental para que você se sinta melhor momentaneamente. O propósito dele é muito maior. Ele deseja clarear sua mente para que você possa discernir os planos dele e viver de forma plena e abundante. Uma mente liberta da confusão não é um fim em si mesma, mas um instrumento afinado para perceber a vontade do céu e caminhar segundo ela. Enquanto a mente está nublada, as decisões se tornam incertas, o futuro parece sombrio, o coração vacila. Mas quando Deus ilumina o pensamento, tudo se encaixa com mais sentido. O que antes parecia aleatório, agora revela um propósito. O que antes era dor sem explicação, agora é parte do processo de crescimento. A clareza mental vinda de Deus te ajuda a tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Dá coragem para dizer sim ao que vem do céu e não ao que apenas distrai ou desvia. Com uma mente clara, você passa a discernir o tempo de Deus, os sinais dele, as portas que ele abre e fecha. O que antes causava dúvida agora traz paz, porque a luz divina dissipa as sombras da incerteza. Deus não revela todos os detalhes do caminho, mas ele ilumina o suficiente para que você dê o próximo passo com confiança. Além disso, uma mente renovada pelo Senhor é capaz de enxergar o valor das pequenas coisas. Você percebe o cuidado de Deus nos detalhes, nas pessoas que Ele coloca no seu caminho, nas oportunidades inesperadas. Nada parece coincidência quando a mente está sensível ao mover divino. Até os erros do passado ganham um novo significado,
pois Deus transforma falhas em aprendizado e perdas em preparo para algo maior. Essa clareza também afasta os enganos do inimigo. Quantos cristãos são desviados por falsas doutrinas, por decisões precipitadas, por conselhos que não vêm de Deus, simplesmente porque sua mente estava confusa? Uma mente clara é uma mente protegida. Ela discerne o falso do verdadeiro, o eterno do passageiro, o essencial do superficial. Ela não se deixa levar por qualquer vento de pensamento, mas permanece firme na verdade que vem do alto. Por fim, viver com a mente iluminada por Deus é experimentar plenitude. É viver sem o peso da dúvida constante, sem o medo paralisante, sem a angústia do e se. É descansar na certeza de que Deus está no controle e que sua vontade é boa, perfeita e agradável. É caminhar com leveza, com propósito, com alegria real. Esse é o plano de Deus para você, uma mente livre, clara, cheia da luz dele, preparada para cumprir tudo o que ele sonhou desde o princípio.